Muito bem, hoje é terça-feira, são 18 horas e 7 minutos, nós estamos ao vivo no nosso encontro aqui semanal, que é meio semanal, meio diário, terça, quarta e quinta, nosso podcast da CMN. Eu quero agradecer você por estar nos acompanhando, você que pode estar nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal no Spotify, também que nós estamos a partir de agora também no Spotify. Nessa tarde, já início da noite, passou das 18 horas, é a noite. Então, boa noite, eu vou apresentar aqui os nossos convidados dessa noite. Ela que você já conhece, acompanha há muito tempo no programa Conexão Imobiliária, Elaine Rocha. Boa noite, Elaine, tudo bem? Boa noite, pessoal que está nos ouvindo aí do outro lado, Olha né? Você está bonita lá. Nossa, tô linda, meu Deus. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada, estou aqui, né? Se apresenta para quem não te conhece, que está te... Para quem não me conhece, eu sou Elaine Rocha, do Goiânia Alto Padrão, apresentadora do Conexão Imobiliária. Muito bem. E ele que acabou de vir de fora, o doutor famoso, doutor advogado, Valmir Cunha. Boa noite, doutor Valmir, tudo bem? Boa noite, Debre Bucar. Quero cumprimentar todos os presentes e em especial os telespectadores da CMN. Estava viajando ou você estava aqui em Goiânia esses dias? Como é que você está aí? Você viaja muito, né? Bastante, muito a trabalho, né? Muito a trabalho, muito a passeio, muita curiosidade. Mas o Valmir, se apresenta para o pessoal aí, que o pessoal sabe, você é advogado, mas a gente brinca muito que você também é um grande historiador, é fotógrafo, é pesquisador, é viajante, né? Faz parte do seu currículo, né? Faz parte. Bom, eu sou Valmir Cunha, sou advogado, atuo em área do direito empresarial e do agronegócio. Como bem disse o nosso querido moderador Debre Bucar, a gente também se aventura aí por algumas experiências extracurriculares, né? Então, fico muito honrado com o convite feito para essa noite, a abertura dessa noite, conversarmos um pouco sobre essas notícias semanais. Obrigado. Muitos assuntos. Muito bem, gente, ela, Regiane Pessoa. Boa noite, Regiane, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Boa noite a todos. Gente, mostra essa coruja sua aí. Eu achei essa coruja linda. Dá uma olhada lá na coruja. Olha que coruja mais bonita, né? Eu tenho uma conhecida que é colecionadora de coruja, que diz que a coruja é o símbolo da sabedoria. Isso, eu gosto muito da coruja porque a minha primeira formação é em filosofia. É o símbolo. A coruja é o nosso símbolo. Muito bem. Gente, se apresenta para o pessoal te conhecer. Eu comecei a dizer, né, Regiane Pessoa, filósofo por formação, cientista política, com especialização em políticas públicas e relações governamentais, também com assessoria parlamentar e institucional, atuando nessas áreas. Muito bem, você deve estar tendo muito trabalho nesse ano atípico nosso de discussões políticas, né? Muito. Que a gente levanta de manhã, Valmir, Elaine, Regiane, telespectador, e no café da manhã nós temos hoje pão de queijo, café e política, né? E você vai almoçar, na hora do almoço, tem um franguinho, quem mora em Goiânia, um arroz com franguinho caipira e tal, e você tem política. Você vai lanchar, tem política, você à noite tem política. Hoje todo mundo está falando de política, né? E não tem como a gente abrir esse bate-papo, né? Se vocês perceberam, nossos convidados sempre aqui têm um perfil bem específico, têm histórias de vida bem específicas, tem uma militância, tem uma visão, tem uma atuação diferente. Eu acho que é aí que dá a riqueza, porque é a somatória de todos nós que ajuda a fazer uma leitura da sociedade contemporânea, né? Elaine Imobiliária, advogado, cientista política, apresentador aqui, a gente consegue somar juntos um pouco do que é um pouco do Brasil. E eu quero lançar nesse primeiro bate-papo aqui esse momento que a gente está vivendo. Faltando poucos dias, são quantos dias para a eleição mesmo? Hoje falta 5 dias, praticamente, hoje é dia 25, dia 31. 5 dias para as eleições. Como é que vocês estão fazendo essa leitura? Como é que vocês estão na vida onde vocês atuam? Vocês estão sentindo esse momento político que nós estamos vivendo? Quem quer começar aí a narrar um pouquinho desse sentimento político nosso? Todos nós já passamos por algumas eleições, né? E eu não sei se vocês percebem que é um pouco diferente. Está um pouco diferente. Está um pouco diferente? Então, vamos lá. O que está diferente? Eu tenho percebido que está tendo muita rivalidade, né? Muito mais evidente. Né, do que... Muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Polarizado. Exatamente. Eu tenho encontrado, assim, muita agressividade. A gente tem que... Né, as pessoas, às vezes, não respeitam o que o outro, né, a posição do outro. Eu penso dessa forma. E aí, Regiane?
Nós vivemos um momento sui generis na política. É comum que as pessoas dizem, eu não gosto de político, mas é incrível, né? Como que as pessoas se manifestam? Mas hoje acho que está todo mundo gostando, né? Quase não está achando ninguém mais que falava assim, eu não gosto da política mais não. Eu não gosto de política, vira e mexe você encontra alguém para dizer, mas também você não vê ninguém fora. Então, assim, é uma contradição, talvez, nas afirmações, né? Nós vivemos momentos, assim, que talvez, do meu momento para cá, eu não tenha percebido um momento tão, assim, a intolerância muito grande, né? Como a Elaine disse, é uma rivalidade muito grande. Eu acho que tem pessoas muito extremistas das duas partes, né? Já que estamos polarizados, agora falando só dos dois últimos candidatos das duas partes. Tem os radicais de ambas as partes. Então, é um momento delicado, um momento, embora democrático, mas a gente percebe um certo extremismo aí de ambas as partes e que nos leva a um pedido de cautela nessa reta final. Parecendo o jogo do Goiás contra o Vila. Bom, particularmente, se me permite completar aqui o pensamento da nossa querida filósofa e cientista política, eu penso, Debré e telespectadores, que mais do que isso, o Brasil está vivendo um momento onde as instituições estão sendo testadas num nível talvez extremo. E eu digo que essas eleições, ela também está pautada por alguns fatores muito diferenciados, principalmente sob a ótica jurídica, ou seja, nós estamos percebendo um universo, né, do ativismo judicial, como se diz, muito em evidência, ou seja, logo depois que as manchetes falam dos candidatos, qual é a notícia seguinte? As decisões do ministro X, as decisões do ministro Y ou da ministra Z. Então, nós percebemos que o contexto político está num contexto de muita anormalidade. E isso faz com que os cidadãos busquem uma compreensão das decisões judiciais de uma maneira, numa ótica muito limitada. Naturalmente, o universo jurídico é um universo complexo, que tem as suas diretrizes, às vezes, distante do conhecimento público. Isso faz com que tanto um lado quanto o outro, né, se valham de argumentos indevidos e atécnicos para inflamar essa situação de nós contra eles. Então, eu penso que, de certa forma, isso traz um efeito colateral danoso para o sistema eleitoral. E o ponto que também leva a essa necessidade de uma participação maior dos tribunais se dá ao fato das novas tecnologias. Antigamente, o pleito eleitoral era muito pautado pelo rádio e pela TV e pelos jornais. Somatória advindo da tecnologia, que a gente está aí nesse processo de adaptação, com essa questão que no Brasil nunca ficou muito claro essa questão. A gente sabia que era sempre nós contra eles, porque quem estava no poder era um grupo, quem estava fora era outro grupo. Mas acho que é pela primeira vez, Regiane me corrija se eu estiver errado, que a gente usa a terminologia com tanto de forma tão incisiva, direita e esquerda. Né? Acho que é pela primeira vez nós estamos usando isso de forma muito clara. Nós temos pessoas que são inteligentes, e eu lembro de discutir política poucos dias atrás com eles, e eles não acreditavam que no Brasil existia direita e esquerda. Agora não, agora está pautado isso, né? Mas isso também tem muito a ver com a forma que foi viabilizado o pleito eleitoral. De certa forma, isso acirrou muito os ânimos dos eleitores. Veja bem, nós estamos aqui para, tecnicamente, avaliar o conteúdo do mérito de uma autoridade judiciária dentro de um contexto de um processo. Não, nada disso. Mas houve sim um processo de ressuscitação política de um candidato. E isso inflamou muito, tanto um lado quanto o outro, né? Dado num contexto muito apertado, um calendário muito apertado, de circunstâncias juridicamente muito duvidosas, né? Quem diz isso são toda a comunidade jurídica, se debate se houve ou não acerto da Suprema Corte em viabilizar a candidatura do atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses fatores colocaram ingredientes muito perigosos no jogo democrático. E isso tem sido muito mal
enunciado para a população, para os eleitores. Né? Então, hoje, parece que o jogo político, ele é político-jurídico, ou jurídico-político. Não se sabe mais qual é a ordem dos fatores. E isso está confundindo muito os eleitores. Né? E qual que é o pretexto maior desse intervencionismo judicial no processo eleitoral? Joga-se para a vala comum da fake news. Mas existem bastidores por trás que mostram um cenário muito maior do que esse. Até a palavra fake news é uma palavra nova, né? Ela é bem recente, é de anos para cá. A gente não sabia como a gente falava que era na notícia, no jornalismo era falso há poucos anos atrás, né? Sim. 3, 4 anos atrás não existia essa palavra, 4 anos atrás. E aí de repente veio alguém e criou, falou, então nas redes sociais então vamos dar o nome disso de fake news. Pronto, o que for falso no mundo online, nós vamos dar esse nome, essa terminologia para ele. E não bastasse ser uma terminologia tão nova, vem o Alexandre de Moraes, e agora bem recente, eram 45 minutos do segundo tempo, e cria uma outra que a gente tem falado desde a semana passada, isso. Ele não deu nome ainda dessa nova terminologia. Diz que é quando se reúne vários fatos verdadeiros, reunidos, então eu pego vários fatos verdadeiros, reúno eles, mas faço uma leitura interpretativa que pode remeter ao telespectador uma ideia falsa. Olha que situação que nós estamos vivendo. Vocês estão me entendendo, Regiane, Elaine, Valmir, telespectador? Eu pego vários fatos, é fato, né? Isso, aquilo, aquilo outro. Passou na grande mídia, é verdade. Eu somo elas, e eu, como apresentador, faço uma leitura desses fatos verdadeiros, quer dizer, interpretativo, porque sempre o jornalismo fez isso. Ele sempre foi interpretativo. Tá certo que numa época para cá ele foi mais interpretativo do que leitura de fatos. Mas eu me lembro do Jornal Nacional na época que ele só lia os fatos. Fulano de tal fez tal coisa, tá aqui dentro. Aí deixava o cara interpretar. Fulano de tal aconteceu tal coisa, deixava o cidadão interpretar. O jornalismo moderno que veio de uns anos para cá, o apresentador ele também emite a sua opinião sobre aquele fato. Né? Mas são fatos, fato é fato, é verdade. O apresentador faz um posicionamento interpretativo sobre essa somatória desses fatos, que pode ser que leve a uma interpretação falsa do telespectador. Mas aí aparece um único ser humano divino com poderes sobrenaturais contra toda a humanidade e ele dá conta de sozinho distinguir o que dessa narrativa é verdadeira ou falsa na interpretação do telespectador. Eu estou com dificuldade de entender o Alexandre de Moraes porque é tamanha divindade nele que eu, mero mortal, não consigo chegar até ele para conseguir entender essa divindade. Você consegue explicar? Alguém consegue entender isso aí? Quem que dá? Tem que ser você. Tenta, Regiane, vamos lá. Tenta, explica para nós. Como fazer uma explicação de um fato desse jeito? Você diante consegue? Dos fatos expostos, torna-se difícil a tal interpretação. O que torna a interpretação um pouco para mim difícil ainda de crer, lá no início da fala você disse sobre fake news. Porque falando de uma tradução livre, fake news seria notícia falsa, não é assim? Agora, eu vou falar bem do silogismo filosófico, né? Não tem como a pessoa ser verdadeira, uma coisa ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, porque notícia, a própria notícia já é notícia, não tem como a notícia ser falsa. Ela pode agradar ou não, mas ela é uma notícia, não tem como ser falsa. Então, fake news, notícia falsa, não é notícia. Então, não deveria ser esse o nome, né? Sim, a questão semântica, né, que você aborda. Não deveria ser. Agora, contra o Alexandre de Moraes, aí eu vou ter que conversar com ele também um pouquinho, para saber aonde se Mas, chega, Debré, né? Até fazendo aqui um paralelo, é justamente isso que hoje se debate. Infelizmente, nós estamos percebendo que está caminhando para um lado muito perigoso, sobretudo com relação ao jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro está em xeque hoje? Ou essa situação de anormalidade vai se encerrar em 30 de outubro? Isso é uma outra questão. Porque o que nós percebemos é que existe um jogo muito pesado de balanços e contrabalanços, onde a mídia legítima, estou falando aqui dos canais representativos de opinião, jornalistas que representam a voz do jornalismo brasileiro sério, porque a gente sabe também que a internet hoje possibilitou também uma profusão de
informações que às vezes nem notícias são, como muito bem disse a minha colega de bancada. Então, hoje, isso faz com que a comunidade jurídica venha discutir, está sob censura? O jornalismo brasileiro, diante disso, dessa análise do que pode ou que não pode, nessa corrida eleitoral, o jornalismo brasileiro está sob censura? Essa não é uma resposta simplória, não é simples sim ou não. Existem situações sim, que o TSE, estamos aqui personificando na presença e na pessoa do presidente do TSE, né? Sim, há muitas questões que a gente percebe, e todos nós recebemos aí, notícias que quando você vai realmente averiguar é de 2018, e que era de um outro pleito eleitoral e que se busca camuflar como se estivesse vigorando para este. Então, é uma notícia falsa. Além de acusações recíprocas, né, até onde o eleitor vai estar bem informado para exercer o seu direito de sufrágio de uma maneira livre, sem a coação, digamos assim, moral da informação inverídica. Isso é um trabalho muito legítimo do TSE. Mas o problema é que quando a gente passa para a análise do subjetivismo, se uma notícia ou uma opinião ela pode ou não ser considerada num processo eleitoral, aí nós corremos um risco de amordaçar a imprensa. Aí nós temos que usar o jogo constitucional da liberdade, das garantias, né, constitucionais. Porque nenhuma garantia constitucional ela é ilimitada. Nenhuma. Ela tem o balanço e o contrabalanço. Mas hoje eu percebo que esse momento de anomalia político-institucional nosso está interferindo e está ameaçando, sim, a liberdade de expressão e de opinião, sobretudo de canais legítimos. Olha como nós estamos vivendo tempos assim, tenebrosos. Porque da forma que o Alexandre de Moraes fez a narrativa, ele disse o seguinte: quando eu pego a somatória de fatos jornalísticos comprovados, narrados em meios de emissoras comprovados, e somo eles e faço uma leitura, eu posso induzir o telespectador, o leitor, o ouvinte, a uma ideia falsa. E é isso que ela afirmou no novo conceito dele sobre o novo fake news. Mas vamos pegar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Pego um depoimento do Alckmin de 2018. Fato. Pego ele narrando o seu posicionamento sobre o Lula. Fato. Somo isso a várias narrativas, eu tenho um fato que de uma opinião formada sobre. Mas quando eu trago isso para a realidade de hoje, e eu vejo ele ao lado do Lula pedindo voto para o Lula, é claro que eu tenho que fazer uma interpretação de quem está narrando isso, né? Sim. É claro que o leitor vai ter que fazer uma leitura nisso na hora que lê o jornal, o telespectador quando assiste um programa jornalístico e o ouvinte quando está escutando uma rádio, ele vai ter que ter a capacidade de fazer isso, porque é impossível hoje, nos dias de hoje, você dizer se essa notícia é de hoje ou de ontem, porque me parecia que isso era um fato impossível de ser realidade. Hoje nós temos esse exemplo multiplicado em milhares de exemplos. Então, não posso dizer que aquela notícia que foi a somatória me deu uma interpretação dela sendo falsa. E isso acontece com Simone Tebet, com Ciro, né? E que acontece com apoiadores do Bolsonaro também, de todos os lados. E eu estou chegando num ponto que a gente não sabe mais o que nós podemos narrar que agrada um determinado público. Eu tenho que lembrar vocês que é o seguinte, a notícia, ela sempre foi norteada pela interpretação de quem a recebe. Lembra daqueles negocinhos lá que nós fizemos faculdade? Fez faculdade de quê, Elaine? Letras. Então, uma pessoa que fez letras, direito, você fez... Então, olha só, que coisa bonita que nós temos aqui nessa mesa. Pessoas com formações diferentes e universidades diferentes. E nós aprendemos, qualquer um desses cursos que vocês fizeram, algo que nos parecia já consolidado. Uma mensagem, ela tem um emissor, tem um receptor, né? Eu emito uma opinião, o receptor recebe isso e no meio desse caminho há fatores momentâneos que acontecem hoje que cabe a você, com formação, fazer a interpretação dela. Mensagem também precisa ser interpretada, um livro precisa ser interpretado, né? Uma fotografia, o Almir gosta de tirar fotos,
precisa ser interpretado. Mas quem cabe interpretar? Eu tenho que terceirizar isso para alguém do STF, do Supremo Tribunal Celestial, né? Para que ele interprete e diga o que eu devo entender como verdade ou não. Esse momento que nós estamos vivendo, nesse aspecto muito particular. E outra, a pessoa que emite uma opinião em 2018, ainda mais sendo uma pessoa politicamente exposta, seja uma autoridade pública, tem o dever de honrar aquilo que diz publicamente. Então, justamente nesse viés, uma coisa é você pegar uma informação que ocorreu em 2018 e querer transformá-la como se veiculada no contexto atual. Outra coisa é você pegar algo que foi dito por alguém e querer dizer que isso é fake news. Isso não é fake news. Isso é responsabilidade do emissor, então vir a público e se retratar do que diz. Mas não é assim que acontece. Quando desagrada um determinado segmento, aí é rotulado de fake news. É justamente aí que incorre o perigo, onde está o perigo da censura com relação ao livre pensamento e opinião, né? Ora, se uma autoridade pública em 2018 fez declarações acusatórias e tal, ele que honre aquilo que foi dito, ou que ele se retrate politicamente, mas não é assim que ocorre. Eles vão ao tribunal e o tribunal tem o poder de dizer: não, isso pode ser veiculado pela imprensa ou isso não pode ser veiculado pela imprensa. Mas ele tem direito de mudar a opinião dele também. Mas então ele se retrate politicamente. E não é o que eles não fazem. O que eles fazem? Acionam o tribunal. E o tribunal não está ali para exercer papel, não está ali para exercer papel de retratação de autoridade pública que disse ou teceu acusações com relação a um candidato em 2018 ou qualquer ano que seja. É justamente aí que está o ponto. O tribunal tem que exercer esse papel. Ele tem que ser o veículo para servir a um arrependimento a posteriori. A que preço que esse arrependimento está vindo politicamente, a população brasileira vai saber lá na frente. Mas o tribunal se deve a isso? O que há é uma deturpação, né, E a que preço? A preço da imprensa de ser cerceada, de poder veicular uma informação que é verdadeira. Porque nós estamos no campo da verdade ou da mentira, não é isso? É verdade o que foi dito? É verdade. E como é que eu rotulo isso de fake news? Então, o tribunal se serve a essa finalidade? Que essa sociedade nossa hoje está tendo. Eu acho que você bem lembrou, Valmir. Eu acho que o surgimento da internet, com algumas demandas novas, que a gente não... Nós pensávamos nisso há 10 anos atrás, nós não tínhamos nem noção. Era como se fosse um extraterrestre chegando aqui e falar de fake news, o que é isso? Notícia falsa, a velocidade da internet. Você imagina se há 2 pleitos atrás, não vou colocar 10 anos, não, 2 pleitos atrás... 2014, nós não tínhamos nem noção desses desafios que nós temos que superar hoje. E estamos todo mundo perdido. E eu acho que aí tem um prejuízo terrível. Produção, coloca essa nota aí que eu pedi para separar para a gente, por favor. Só para a gente contextualizar ela aqui. Maioria, pede para a produção colocar aí, por favor. Maioria do STF vota contra pedido da PGR para suspender resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. A maioria do Superior Tribunal Federal. Almir, explica a importância aqui dessas siglazinhas, para quem não está entendendo, você como advogado, tem a STF, o PGR e o TSE. Qual que é o papelzinho de cada uma delas, assim, quando você fez faculdade de Direito? Eu sei que está mudando, mas quando você formou, ensinava que era o que isso aqui? Não, mas as instituições, felizmente, persistem. Esses processos eleitorais passam, mas as instituições ficam. Isso, pelo menos, está servindo para um processo de amadurecimento das instituições. Veja bem, quero até aqui fazer um comentário. O que significa PGR? Antigamente, a população brasileira não fazia a mínima ideia do que era a Procuradoria-Geral da República, né? O órgão máximo do Ministério Público Federal. Hoje, a população sabe mais dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que a escalação da seleção brasileira. Percebeu? Ultimamente todo mundo sabia de juiz, pois mais. Qual era a escalação da seleção brasileira? Sabia quem era o goleiro, o artilheiro, o lateral. Hoje pergunta para o brasileiro, talvez ele nem saiba quem
quem são os jogadores. Mas se perguntar quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, vão saber. E o Tribunal Superior Eleitoral, só terminando a sua pergunta, né, que é o tribunal, é a corte máxima que julga, né, as questões envolvendo o direito eleitoral no Brasil. Então, é a corte que exerce uma jurisdição especializada, né, no direito eleitoral e vai regulamentar todas as questões envolvendo os pleitos eleitorais do Brasil. Mas essa notícia, muito bem agora explicado, ela tem um peso assim, importante. Porque se a PGR, ela é algo que você diz que é algo lá em cima. O Procurador-Geral da República, ele é o representante máximo do Ministério Público Federal, que tem, né, por incumbência... Cabe a ele fazer a denúncia, né? Ele teria que fazer uma denúncia sobre algum crime nessa instância, nesse formato. Isso seria resumir muitas atribuições do Procurador-Geral da República. Mas uma delas seria, como se fosse o promotor, para o telespectador entender, o Procurador-Geral da República é como se fosse o promotor, digamos assim de uma maneira mais simples, é como se ele fosse o promotor que opera na instância do Supremo Tribunal Federal. Quando nós temos uma situação envolvendo o Ministério Público na primeira instância, nós temos o promotor de justiça, né, que vai atuar junto ao juiz. Quando temos a atuação do Ministério Público em segunda instância, nós temos o procurador de justiça, né, a nível estadual. Quando é nível federal, são os procuradores da República. Né? E o chefe dos procuradores da República, digamos assim, hierarquicamente, é o Procurador-Geral da República, que exerce o munus público de defender o que? O direito transindividual, o direito coletivo, o direito difuso, aquele que não pertence a ninguém, pertence a toda a sociedade. Ou seja, ele defende o interesse público. Vamos fazer uma leitura. Deixar assim, uma coisa mais clara para o telespectador. Vamos colocar o seguinte aqui. Houve um crime lá na porta da sua casa. Né? A quem vai lá fazer a investigação? Polícia Civil. Chega lá a polícia, lá, né? Toda sucateada, com os carros antigos, as delegacias sem os carros estão novos. Estão novos. Não, mas eu estou fazendo uma crítica aqui, porque eu acho que a Polícia Civil, pela importância que ela tem, deveria ter uma estrutura muito melhor, né? Mas você assiste aquelas séries, né, Regiane? Aquelas séries policiais? Assiste. Mas já assiste, Alane, aquelas séries policiais? Já viu a polícia americana? Comete um crime, ele chega lá todo com aqueles carrões, SUV, né, uma Land Rover blindada, né, Valmir? Chega lá, polícia americana, ele chega lá, identifica, e aí descobre um cara com exame de DNA, que o cara já morreu 15 dias, é uma tecnologia danada, já viu? É igual a polícia brasileira? Não é igual a polícia brasileira. A polícia brasileira, a polícia civil chega lá, né, faz uma oração, tenta tropeçar no bandido, porque se não tropeçar nele, com quase zero de capacidade de avaliar e de descobrir um crime. Não, eu vou discordar. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Não, a Polícia Civil do Estado de Goiás, é claro que ela precisa sempre de mais estrutura. Mas não vamos ser melhorou injustos. Melhorou não demais. Vamos ser injustos com a Polícia Civil. Está o universo da polícia. Eles realmente exercem um trabalho de herói dentro das condições que eles podem exercer. Sim, somos sua força, são heróis. E a Polícia Civil de Goiás é uma polícia muito respeitada nacionalmente, sabia? A nível de capacidade de investigação, a nível de... Claro, está melhorando e tem muito a melhorar, mas é uma polícia muito respeitada. Não tira a sua... Pelo contrário, soma ela. Eu acho que a Polícia Civil é herói. Por tão pouco que ela tem do tamanho de tecnologia que nós temos hoje, né, o aparato dela é irrisório. Mas, continuando na narrativa, eu só abri uma brecha aqui para fazer uma crítica à ausência de infraestrutura que a Polícia Civil deveria ter para fazer o seu trabalho, que já é bem feito, mas mais ainda bem feito. Queria só explicar o seguinte: cometeu um crime lá na porta da sua casa, chega a Polícia Civil investiga, monta-se um processo, me corrija se eu estiver errado, né? Inquérito. Remete isso ao Ministério Público. Descobriu que a Regiane foi quem matou a Elaine. Logo eu. É para ficar engraçado a minha história, né? E aí oferece a denúncia com todas as provas. A Regiane matou a Elaine na porta da casa dela, montou esse processo. Aí o promotor recebe isso, analisa e ele faz a denúncia ao juiz. Fala, tem que prender aquela moça lá, aquela que matou um fulano de tal, tá aqui as provas, não é isso? Isso é uma atribuição. Não, sim, eu estou explicando de forma simples para o cidadão. Aí o juiz pega aquele processo todo, né, que ele foi provocado pelo Ministério Público, né, pelo promotor,
e que foi montado um processo pela Polícia Civil, e aí ele faz um julgamento. E lá, ou com todas aquelas provas, ele pega e simplesmente dá a sentença. Matou a fulana de tal, condena-se por tal prazo. Isso era quando a gente fez direito lá atrás, que a gente sabia um pouquinho como é que eram as coisas. Mas eu fiz aquela referência lá para dizer que me parece que alguém resolveu trocar essas atribuições, misturar as coisas. O juiz, que é o que a gente critica muito aqui, que eu vou colocar nome a ele, Alexandre de Moraes, até que ele me proíba de citar o nome dele, mas o Alexandre de Moraes, ele por si próprio, ele fez vários casos, não foi um ou outro, tem deputado, tem outras coisas, que ele recebe sozinho a ofensa, eu fui ofendido, eu mesmo denuncio a mim mesmo, eu mesmo mando a polícia lá prender, aquele deputado, qual é o nome dele? Daniel Silveira. Daniel Silveira, né, me ofendeu, eu mesmo vou lá e mando prender ele, eu mesmo condeno, eu mesmo julgo. É esse absurdo que acho que a gente está cobrando a fatura agora, Valmir, Regiane, Elaine, telespectador. Uma pessoa humilhou todo o sistema. E o que eu acho muito estranho, de ninguém, de verdade, sinto falta da OAB, está calada, muda, amortaçada, viu isso, não falou nada. Aí quando o cara fez isso, eu falei, não, pô, esse povo brasileiro não tá muito preocupado com esse negócio, não, posso fazer de novo. Né? Cadê as instituições? Não, ninguém, Congresso, OAB, que fazia um papel excepcional, ninguém se ofendeu, ninguém gritou muito não, posso fazer mais. E aí o que ele está fazendo é exatamente aumentando a sua área de atuação, está se tornando semideus. E eu fico muito preocupado com os outros, né, 10 ministros do Superior Tribunal Federal, do Supremo, obrigado, do Supremo, deles também não se incomodarem com isso. Deles também não gritarem. Em outras épocas, nós tínhamos outras pessoas, outros ministros, que gritavam com outros e falavam, peraí, você está acabando com a instituição. Nós passaremos por aqui, a instituição tem que sobreviver. E hoje, pode contar no dedo, no dedo das mãos, né, dos 217 milhões de brasileiros, quanto que tem confiança na Corte Maior. Sim. Né? Vamos fazer uma enquete aqui? Eu não confio nela de jeito nenhum, meu Deus do céu. Alguém confia hoje nessa lesura da instituição? Vocês conseguem ter uma crença, como já houve em outras épocas? Você sabe que era a última instância que poderia julgar aquilo. Eu quero até fazer uma provocação para a nossa cientista política. Faça, ela está precisando ser provocada. Que vem ao encontro do que o Debré disse. De fato, nós da comunidade jurídica, quando eu digo nós, advogados, os promotores, juízes, desembargadores, pareceristas, estudiosos, processualistas, enfim, estamos sim, de fato, estarrecidos com algumas decisões, digamos, muito fora do quadrante constitucional. Né? Há uma corrente até já muito forte de pensadores do direito que até atribuem eventual situação de responsabilidade, né? Mas o Supremo hoje talvez não esteja exercendo esse ativismo judicial, como assim estão rotulando esse momento democrático que nós estamos vivendo, né? Onde as instituições estão sendo testadas, onde seus limites estão sendo depurados ali no cotidiano. Talvez isso não é culpa do Congresso Nacional, porque quando eu digo isso, eu digo o seguinte: nós temos o presidente do Senado que tem a atribuição para abrir investigações e apurar se está havendo ou não falhas do sistema judicial da Suprema Corte, assim como também os outros ministros. Mas eu faço a provocação ao nosso cientista político no seguinte sentido: talvez não foi o próprio Congresso Nacional que deu essa atribuição ao Supremo, porque cada votação que ocorre no Congresso Nacional, eles atravessam a rua, né, a esplanada dos ministérios, e vão acionar o Supremo Tribunal Federal para analisar o mérito de uma questão que tem que ser decidida politicamente no plenário.
Isso ocorre a todo instante, né? Basta ouvir a Rádio do Brasil, acompanhar a TV Senado, a TV Câmara, para ver que o partido que perde uma determinada votação que esteja na pauta, a primeira coisa que eles vão no plenário é falar: nós iremos recorrer no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, judicializou-se a política brasileira a tal ponto que hoje o Supremo Tribunal Federal foi incumbido, e obviamente que, havendo essas provocações, o judiciário tem que dar a sua resposta, né? Ainda que a resposta seja: ó, isso é matéria interna corporis, ou seja, matéria própria do Congresso, eles que têm que analisar. E não é assim que o STF está acontecendo, está posicionando. Ele vem entrando nos méritos, ele vem suspendendo decisões políticas dentro do Congresso Nacional. Isso não foi o Congresso Nacional que não educou o STF para assumir essa posição? Você enxerga dessa forma? Comente rápido que eu quero trazer mais uma coisa aqui que é importante para a gente. Eu te dou, pode trazer. Então, peraí. A produção coloca essa... É muito grande para eu falar tão rápido. Eu vou colocar isso aqui. Coloca aí, produção, a foto. Tá faltando aqui, deu uma travadinha na internet. O Brasil. Agora a Enel já não faz manutenção de energia. A internet nossa já não funciona. Eu estou querendo colocar uma foto aqui para falar do Jefferson, do deputado, ex-deputado. Olha só, aí, tá aí. Ao ser preso nesse domingo, o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson, feriu 2 agentes da Polícia Federal. Pronto, eu vou trazendo essa matéria para estar dizendo o seguinte: ex-deputado sendo julgado pelo STF. Não está alguma coisa errada, não, gente? Porque o STF não era para julgar quem tem corte privilegiada, quem está no seu mandato lá atual, dos deputados e senadores. Não foram isso que eles brigavam tanto, porque eles amavam, né? Falei, eu tenho foro privilegiado, só posso ser julgado pelo STF. Agora, quem já não tem foro privilegiado mais, que comete uma aberração, estou falando um absurdo, é um crime, de verdade. Mas e nós temos que pegar todo mundo que atirou em alguém esse final de semana e mandar para o STF. Não, mas ele não foi preso. Não, mas tá bom, ele não foi preso por causa disso. Ele foi preso por descumprir as condições, né, da prisão domiciliar, que foi atribuída pelo Supremo Tribunal Federal, pelo mesmo relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes. E, obviamente, o descumprimento das condições foi dentro desse contexto. Mas quando ele foi julgado e condenado... a autoridade judiciária que está sob investigação, aliás, desculpa, a vítima, no caso, que está objeto desse inquérito, é um ministro e uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, eles invocam a competência para a Corte Suprema, né? Voltar nesse item de novo. O ex-deputado que não tem foro privilegiado foi indiciado pela negócio da fake news, lá do criador daquele monstro que o Alexandre de Moraes inventou, né? Da CPI, lá das fake news. E ele já não tinha foro privilegiado. E ele não trouxe não só estes, mas trouxe o caminhoneiro, ele trouxe todo mundo que não tem foro privilegiado para ser julgado naquela coisa que ele criou, que ele mesmo denunciou, ele mesmo mandou prender, ele mesmo julgou, ele mesmo condenou, e buscando pessoas que não estão no foro dele. A rigor, a gente tem que analisar caso a caso. Não, é uma aberração da aberração. Aquele que não tem foro privilegiado e que não cometa a prática, né, criminosa imputada a um ministro ou alguma das autoridades que sejam elegidas ao foro privilegiado, obviamente ele não pode ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma violação de competência gritante, né? Aliás, violação de competência que foi, a gente sabe muito bem, o motivo que, né, desenterraram, digamos assim, juridicamente para poder anular os processos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que na verdade era uma incompetência relativa, era uma incompetência que já tinha sido prorrogada, ou seja, já tinha sido superada. Mas, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, assim, se escorou para poder legitimar a anulação dos processos. Isso foi submetido a plenário, foi julgado pela maioria dos ministros do Supremo. Isso é fato superado, mas de tal forma que essa sua pergunta ela é muito pertinente,
Porque, ora, se a Pergunta questão, inteligente, não é? se a Pergunta questão inteligente. da Alguém tem que fazer na incompetência, corte. ela gera uma consequência tão representativa para a democracia brasileira, então deveria também representar um fator muito importante para a análise da garantia constitucional do indivíduo, né? Que vem sendo, no meu entendimento, em alguns casos... E olha a aberração. Peraí, se o Lula, houve todo um julgamento nas 3 instâncias, né? 3 instâncias, né? Sim. Alguns falam mais de 10 juízes, outros falam que foi menos de 20, pá. E aí chegou num determinado momento, que ele já tinha sido preso, parte do dinheiro já tinha sido restabelecido, uma parte muito pequena. Aí decidiu, houve um erro aqui processual, a folha que tinha que ter usado era do lado de cá, cancela todo o processo, tudo isso, e solta o homem que está errado. Mas eu acho que o que vale para um tem que valer para todos, né? Exato. Então, peraí, será que amanhã todos que foram indiciados nessa investigação das fake news criada pelo Alexandre de Moraes... Que não tem foro privilegiado. Que não tem foro privilegiado, que ele não recebeu denúncia do Ministério Público, que ele mesmo mandou... Ele mesmo fez todo o processo sozinho, ele foi um semideus, ele foi porteiro do prédio, o cara que investigou, o cara que recebeu a denúncia, o cara que fez a denúncia, o cara que julgou e o cara que mandou prender. Será que amanhã alguém não vai pegar esse negócio e falar, tem um erro de processo, solta todo mundo, devolve todo o dinheiro, toda a multa, e cancela tudo de volta? E aí se no Brasil isso virar onda, cada vez que você errar num processo, amigo, que você advoga lá, processo seu que já caducou, o cara já recebeu, o outro já foi preso, aí alguém olha e fala, não, tinha uma falha naquela página 32, quem morreu tem que ressuscitar, porque tem que ser solto, o dinheiro foi preso e devolveu. Vocês estão percebendo a insegurança jurídica desse planeta Brasil que nós estamos vivendo? A questão da insegurança jurídica, até assim, estamos entrando numa área que até fica mais complicado para as colegas debatedoras. Acho que de repente a gente podia enveredar mais para o lado da ciência política para... Deixa eu trazer só uma manifestação poder. então. Mas essa questão da nulidade... Sabe o que está acontecendo aqui agora? Isso aqui são os advogados que eu quero bater palma para eles, que estão lá na sede. Você conhece essa sede aí, Valmir? Muito bem. Isso, lá da UAB, né? Estão lutando pela questão da censura. Exato. Olha que coisa tardia, mas que merece ser parabenizada e incentivada para que a OAB, que sempre foi uma instituição extremamente respeitosa e representativa da sociedade, ela não representa só os advogados, representa a sociedade, né? Então, parabéns a poucos advogados que estão aí pelo tamanho da representação da instituição, né? Lutando para aquilo que é a base, porque é uma coisa que eu coloco, gente, se eu permito que alguém cometa algum absurdo, esse absurdo, o cara que o cometeu vai se sentir à vontade de cometer com a outra pessoa, mais cedo ou mais tarde vai ser cometido com todos que estão ali, né? Sim. É isso aí. Gente, nós estamos com o tempo já estourado, o pessoal está me chamando a atenção, acho que a gente acabou debatendo aqui muito e as moças ficaram aqui mais caladinhas, né? Não tinha nem jeito, né? Mas eu queria agradecer a vocês. Esse é o bate-papo descontraído. Vocês comeram pão de queijo? Você tomou chá, Sejane? Você não tomou chá, comeu pão de queijo? Eu comi pão de queijo. Você tomou café? Tomei. Foi bem entendido aqui? Mas ela podia responder uma pergunta rapidinho para nós. Pergunte. Rapidinho para a gente encerrar. O Congresso Nacional está mal educando o Supremo Tribunal Federal com relação às suas questões que competem ser debatidas dentro do Congresso Nacional e não do outro lado da Praça dos Três Poderes? Eu acho que isso é uma pergunta importante. Você é repórter. Sim, mal educando eu não diria, porque não é competência do Congresso educar o Supremo. Sim, né? Assim, porque se os três poderes são harmônicos, independentes, não vejo que há hierarquia entre eles. Eu acho que em muitos casos, como você mesmo mencionou, o Congresso está deixando de fazer aquilo que é legítimo dele, né? Que tem as atividades próprias de cada poder e tem também aquelas correlatas que eles acabam ali atuando. Então, nós percebemos nessa última legislatura que o Congresso esquivou muito das suas competências e acabou pesando para o Supremo. Outras vezes o Supremo teve que vir muito rápido, porque o Congresso deixou de agir. Então, como já tem os três poderes, justamente que é para isso, quando um faltasse, como esse tripé que nós estamos aqui usando, né, um não para sem o outro, é necessário os três. Então, quando um deixou de atuar,
veio outro. E como houve sempre uma resistência de ambas as partes, entre o Executivo e o Legislativo, nos últimos anos, nessa última legislatura principalmente, então o Supremo acabou tomando espaço e atuando na área privativa dele e também naquelas outras correlatas. Foi o que nós presenciamos várias vezes, várias decisões, algumas exorbitantes, outras não, bom, mas não entra no mérito, mas o fato é que o Congresso deixou de agir, de atuar nas suas funções próprias, e então acabou deixando para o Supremo, já que nós não podemos ficar sem uma ferra, né, sem um tripé. Isso. Muito bem. Gente, produção, então, Valmir, quero agradecer a sua presença. Acho que nós conseguimos, Elaine e Regiane, contribuir muito com esse debate saudável, respeitoso, com visões distintas, e cada um com a sua experiência de vida. Eu acredito muito nisso, que a gente constrói um Brasil diferente fazendo isso, tá? Debatendo, eu achando que eu estou certo de um jeito, mas com condição de ouvir o outro que pensa de forma diferente. E sempre defendendo isso. Eu quero encerrar esse bloco, que eu vou chamar o intervalo, com essa última foto aí que vem lá da UAB, que está aí. Censura nunca mais, de forma nenhuma, por motivo que seja, né? E aí eu vou discordar da ministra, me ajuda a lembrar o nome dela, que deu o voto, que foi polêmico, aí que o Jefferson... Carmen, né? Carmen Dulce, ela colocou falando, eu discordo, eu acho que é uma censura, mas eu acho que pelo momento, talvez está dia 30 e tal, e eu queria dizer o seguinte, censura por nenhum motivo pode ser aceito por nenhum brasileiro. Gente, seja você que vota no Lula, seja você que vota no Bolsonaro, não aceite a censura. Mesmo que momentaneamente ela esteja beneficiando você e atrapalhando o outro, amanhã isso vai se inverter, vai atrapalhar você e o outro também. A censura, ela não pode ser tolerada em nenhuma hipótese. Como o crime não pode ser aceito em nenhuma hipótese. Fulano de tal matou o outro porque não tem o porquê. Matou é crime. Censura é crime. E eu encerro esse bloco, agradeço a cada um de vocês. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo bloco aqui no programa podcast da CMN. E agora trocamos os copos, as taças e os nossos convidados, né? E aí eu vou começar apresentando da esquerda para a direita o nosso convidado para esse segundo bloco desse nosso debate sobre a vida e o que move o mundo contemporâneo, Flúvio Rezende. Boa noite, Flúvio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu te agradeço pela presença. Tanto que você está bonito lá, cara. Eu sou fotogênico, mas pessoalmente... Cabelinho penteadinho, muito bem. Pintou cabelo essa semana, pintou. Flúvio, se apresente para o pessoal que está acompanhando. Quem que é Flúvio? O que ele faz? Sejam bem-vindos. Eu sou corretor de imóveis, né? A gente faz um trabalho bem bonito e bem posicionado aí no mercado de luxo. E, enfim, né? Com o propósito de elevar o nível do mercado e de trazer aí, né, não só a realização do cliente, mas também pensando aí no mercado como um todo, na qualificação de corretores imobiliárias. Né, também apresento aqui o programa Conexão Imobiliária, né, um programa dedicado aí ao mercado imobiliário do Brasil. E é isso. Muito bem. Né? Segunda convidada dessa noite, que eu assisti ela um dia num programa debatendo, né, contraditório. Aline Massuda. Isso mesmo. Massuda. Massuda. Boa noite, Aline. Boa tudo noite. bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Entende de político? Você entende de político? Acho que não. Não? Se apresenta para o pessoal te conhecer. Eu sou mãe, acho que o primeiro emprego meu é mãe, né? Sou pecuarista e hoje vivo um pouquinho politicando, né, por aí. Hoje a gente vem com um trabalho diferenciado junto com a direita, que está em ascensão hoje no nosso estado. Inclusive, vocês no elegeram Brasil uma inteiro. deputada, muito bem votada, né? Com certeza. Temos, assim, uma frente diferenciada agora e é isso que a gente faz hoje no mercado. Vem com esse posicionamento junto com o agro. Então, mãe em dedicação 24 horas e produtor rural no que sobra dessas horas. Com certeza. E o terceiro, nosso convidado que esteve aqui, que é uma das pessoas
extremamente importantes, porque ele preside a Associação Goiana de Imprensa, e no momento que a gente está falando muito sobre uma coisa chamada censura, não poderia faltar ele, que é Walterli Guedes. Boa noite, Walterli, seja bem-vindo. Boa noite, Debré, boa noite aos companheiros que aqui estão para conversarmos, não é? Boa noite ao telespectador também. Muito bem. Fala um pouquinho aí da sua história aí, Walterli, você que é da AGI, o que é a AGI, o que você faz nesse... O que é a AGI, para os goianos conhecerem? A AGI é a Associação Goiana de Imprensa, fundada em 1934. 1934. Na cidade de Goiás. A cidade de Goiás ainda era capital. Goiânia já estava sendo construída, mas não tinha nome ainda, era chamada futura capital. Então, um grupo de jovens comunicadores daquela época, jovens como Venerando de Freitas Borges, primeiro prefeito de Goiânia, como Alfredo Nasser, primeiro-ministro da Justiça de Goiás, em toda a história de Goiás. É sócio seu no escritório? Hein? Ele é um sócio seu no escritório de advocacia? Não, o Alfredo Nasser, ele foi ministro da Justiça do regime parlamentarista, em 1900. Desculpa, quem que é o sócio? Você Meu advoga sócio também? na advocacia é o ministro primeiro... Castro Filho, Filho, foi colega nosso, comunicador, radialista. Isso. E, bom, enfim, a Associação Goiana de Imprensa tem por finalidade a defesa, a finalidade principal, a defesa da liberdade. Muito bem, muito bem. Então, gente, para começar o nosso debate nesse momento aqui, eu queria que você fizesse o seguinte, produção, eu vou servir um vinho que a Aline trouxe. Semana passada nós estávamos aqui no programa, recebi um vinho muito bom. Um vinho caríssimo aqui que eu vou deixar, se Deus quiser, para tomar ele no domingo à noite. Certo, Walterli? Você comprou uma caixa daquele vinho? Então, Aline, deixa eu servir primeiro então, e eu vou explicar para você, porque esse aqui é um podcast diferente. Ele tem vinho, tem pão de queijo, e a gente conversa sobre vários assuntos do nosso dia a dia com... Eu não tomo bebida alcoólica. Mas então você vai... Se que não tem bebida alcoólica, deixa eu pôr só no seu copo aí, que você poder brindar, tá? Só para não... Como que você não toma bebida alcoólica? Pode cheirar. Eu vim com a cota dele. Você cheira, então. Como é que você faz uma importância? Já lembrei de uma história aqui, que o nosso saudoso Iris Rezende, vou abrir o programa, esse bloco aqui lembrando do Iris. Foi um dia fazer uma visita a ele lá na prefeitura, Walterli, e aí cheguei lá correndo, Flúvio, a Aline, e eu estava agitado, porque eu estava com tempo, com um montão de gente lá fora esperando ele. Ele sempre foi muito gentil comigo, deixava eu passar na frente para despachar com ele. E eu cheguei lá, sentei, ele sentava sentado na cabeceira, né, da mesa. E aí eu falei, prefeito, eu preciso despachar isso aqui, sim, com o senhor, eu preciso resolver esse negócio. Ele disse, calma, Debré, calma, você está agitado, né? E aí tinha passado um senhor que serve lá o pão de queijo com café, né? E aí o cara pegou e falou, não, você aceita o pão de queijo, o café? Eu falei, não, obrigado, eu tô com pressa, tal, não sei o quê. Ele falou, não, espera aí. Debré, você sabe quantas pessoas gastaram para plantar o café, colher o café, transportar o café, moer o café, embalar o café, servir aqui, aí você não toma. Aí o outro vê que você não está tomando, o outro também não toma, amanhã está todo mundo desempregado passando fome porque começou por você não tomar. Né? Eu lembrei do vinho agora, né? Você não toma o vinho, aí você começa, é uma cadeia produtiva. Daqui a pouco, quantas pessoas plantaram a uva, Flú? Colheram a uva, né? Aí fizeram esse rol tão bonito que dá para transportar, e você não toma vinho, daqui a pouco você começa a dar, né? É verdade. É o crime que está cometendo contra a economia ali. Os clientes com vinho. Pode eu queria presentear os ter amigos. aprendido a tomar vinho, né? Então fica registrado que eu não estou lembrado de você trazer vinho aqui para o programa até hoje. Só a Aline e o Walterli que trouxe o vinho. Não, mas ele pode trazer o tira-gosto, né? Tira-gosto, Sim, queijo. na próxima queijo. você traz o queijo. Isso, queijo você come? Adoro. Muito bem, gente. Agora você que está bem informado, com todas essas notícias assim, extremamente importantes que vão mudar a sua vida, que você acabou acompanhando a gente nesse debate, eu vou trazer outros assuntos aqui importantes. Aline, eu quero começar com você. Você falou que é produtora rural. Sim. E aí nós estamos vendo o seguinte. Nesse momento, o agro ele tem sido fundamental para a economia, né? O nosso PIB só está conseguindo sobreviver porque nosso processo de industrialização deixa muito a desejar, né? Qualquer coisa que a gente for produzir e tentar competir
um país como os Estados Unidos, não vou falar nem da China, não, porque Nem da China, a China tem um outro formato de negócio que é impossível competir com ele. Mas em outros países capitalistas, nós temos uma dificuldade muito grande por conta da legislação, por causa de outros incentivos que nós não recebemos. Né? O agro tem sido a bandeira do Brasil. E eu te pergunto, assim, para a gente começar a debater, e aí o Walter Lee, o Flu também pode nos ajudar, o que a gente acertou nessa política que ela precisa permanecer para que o Brasil continue avançando no agro, na sua opinião? Na minha opinião, é permanecer os incentivos. Quando a gente fala do agro, a gente não pode pensar só na grande cadeia, né? A gente tem que pensar nos pequenos produtores que vai sustentando toda a base do agronegócio. Não tem como você falar para mim que o cara que tem 100 cabeças de gado, ele é diferente do que tem 1000, porque aquele que tem 100, ele vai fazendo o pilar, a ponte. E o que aconteceu nesse governo agora que não tinha nos outros governos? Essa abertura de mercado para o agro. É uma coisa muito nova que a gente tem. O agro sempre foi muito desacreditado. E a gente até tentaram viver uma época falando mal do agro, né? Que o agro mata, não, o agro sustenta o mundo. Sem o agro, nada vai para frente. Quero explicar para todo mundo, para vegano, para vegetariano, que não vai. O leite, o queijo, o arroz, o feijão, toda essa cadeia em produção que a gente escoa para o mundo inteiro. Hoje o Brasil é responsável por 23% de toda a produção de alimento do mundo. Então é uma coisa assim, mega importante. O que aconteceu que nunca tinha acontecido? O investimento dentro do agronegócio e a vista que hoje nós temos dentro do agronegócio, que antes não tinha. Antigamente era um roceiro. Descriminalizou. Obrigada pela palavra. Descriminalizou o setor. Hoje todo mundo entende que o agronegócio é o pilar. É um pilar, não é só ele, mas é um pilar importantíssimo. Interessante isso que você falou, Aline, porque eu estou lembrando de um amigo meu que tem várias empresas em vários lugares do mundo, e ele fala dessa diferença cultural, por exemplo, quando ele chega nos Estados Unidos, e ele, claro, ele é grande, produtor, empresário industrial, mas ele fala que lá do pequeno, do médio, também tem o mesmo tratamento. É o empresário que chama o governador para ir lá na indústria dele. Sim. Porque lá ele produz riqueza, arrecada impostos e gera emprego. Ele é o cara. Então lá ele é o herói, ele é o super-homem, né? E isso começou a acontecer agora. O agro foi uma palavra que você citou, foi muito boa, ele começou a ser descriminalizado agora. Saiu daquele papel de vilão ou de coadjuvante e veio com a digna importância que ele tem dentro do mercado. E isso a gente sente em todos os lugares, Essa palavra, eu acho que você foi muito cirúrgico. Foi, né? Extremamente. Descriminalização. Eu também acabei, durante um certo tempo, sendo massa de manobra, quando se falava de desmatamento, porque eu sou um cara realmente que tem assim, uma base muito voltada ali para ecologia e tal. E aí a imprensa vem dizer que desmatamento, porque o agro é ruim para o meio ambiente, e aí eu fui analisar os números. O Brasil só tem 9%, das suas áreas agricultáveis. Os Estados Unidos, a Europa, eles já esgotaram. Tanto que isso, inclusive, se deve a esse tamanho das exportações hoje. Com certeza. Que o Brasil é esse celeiro, é o que é o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo. E o mais incrível é que eu consegui perceber, fazendo essa análise, que é só o início. Sim, com certeza. Só o início. E a gente vê que existe mais uma briga política e uma ignorância por parte da sociedade. Sim. Do que, de fato, uma leitura coerente. Com certeza. O Brasil, todo mundo sabe, é um país extremamente rico, cheio de oportunidades, e só não está no... Só o brasileiro que não descobriu isso ainda, que não entende que todo ataque de fora aqui para dentro não é porque eles estão interessados em ajudar, bem distante disso. É todo mundo interessado no quê? Nas riquezas e em tudo que a gente tem. Tanto que uma das maiores brigas que teve no começo da política do Bolsonaro foi o nióbio brasileiro, que foi... Vai muito além da proteção da Amazônia. Com certeza, sem sombra de dúvida. Tanto que... Vai mesmo de continuar deixando a base ignorante. O agro é forte, é sadio, e isso reflete no mercado imobiliário. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês, dizendo o seguinte. Tem uma linha ideológica que acredita que é importante ter uma atenção grande para a agricultura de subsistência. Né? O que é a agricultura de subsistência lá? Pequeno proprietário de terra,
que recebe incentivo para plantar seu arrozinho, seu feijãozinho, etc, etc. Tem uma chacrinha lá dentro, ele sobrevive dessa forma. E aí, Elaine, Aline, Walter Eli e Flúvio, eu coloco isso em xeque. Porque quando a gente vai fora do país, vai para outros países, a gente vê essa pequena propriedade, né? Vou citar agora, após o vinho que você me trouxe aqui, vou falar da Itália. Lá são pequenas propriedadezinhas muito pequenininhas que não têm a política de subsistência do produtor rural, Walter Eli. Lá é uma indústria, ele produz a uva, tem o próprio vinho naquela pequena propriedade de terra, ele tem um leitinho que ele tira lá dentro. Você vai na Suíça, tem pequenas propriedades de terra, e o cara produz muito leite de altíssima qualidade e ele profissionalizou o negócio. Eu coloco desse jeito, nós não estamos discutindo uma coisa que era dos meus avós, um retrocesso. Vou chegar lá agora, né? Extremamente atrasados. E o que eu falo muito hoje em dia? Que aqui no Brasil todo mundo foi culturalmente educado e trabalhado para ter um emprego público e para ser funcionário. Aqui não foi um país culturalmente que todo mundo foi culturalmente iniciado para ser dono do próprio negócio, de fomentar a sua própria empresa, de tomar frente do seu negócio. E isso é um negócio que está acontecendo agora. Porque assim, o que aconteceu durante a pandemia? Foi a inicialização de todo mundo no meio. Todo mundo formal para poder ter um futuro. Isso não tinha antes, era muito criminalizado. Hoje em dia você explica para o pequeno produtor, ainda vou assim, falar muito bem da Embrapa, que vem com os cursos bacanas, o Senar também, que é trazer o pequeno produtor lá para dentro para ele se capacitar e ele entrar no mercado. Porque ele começa a entender que um junta com o outro, que junta com o outro, que junta com o outro, faz ali uma associaçãozinha, consegue comprar uma semente, mas né? Faz uma cooperativa, faz uma associação, vem trazendo todo mundo, que era pequeno fica médio, mas o pequeno produtor, o médio produtor, tá todo mundo junto. Aí vai formando essa potência, que eu sou apaixonada, que é o agronegócio. É um negócio fora do normal. Um brinde ao agronegócio. Um brinde ao agronegócio, que ajuda o nosso país a ser a potência que ele é. Né? Deixa eu e Goiás está muito bem posicionado, né? Vale salientar que Goiás está muito bem no que diz respeito ao agronegócio. O Brasil está muito bem. Deixa eu elogiar o vinho que a Aline trouxe. Gostou, Walter? Você é um grande apreciador? Gostei muito. Muito boa a safra. Taninho mais leve, mas ele é saborosinho para conversar. Muito bem, um argentino, né? Argentino. Ai, coitada da Argentina. Merdoza lá na Argentina. Né? Muito bom vinho, né? Parabéns, você escolheu bem. Mas aí eu te interrompi para fazer o elogio ao vinho. É isso, Goiás, o agro está muito bem posicionado no Brasil, nunca esteve tão forte, como a Aline sabiamente falou. E Goiás, eu acho que está numa situação ainda mais privilegiada, né? E não só por isso, porque que Goiás é o estado do agronegócio, a gente já sabe, que é capital do sertanejo, a gente também sabe, mas Goiás também aqui a gente não desperdiça nem o berro do boi, você viu, né? A gente grava, né? Goiás é o estado do business, muitas empresas têm nascido aqui e ganhado o mundo. Tinha uma presidente aí que poderia dizer que a gente ia arquivar o berro do boi para fazer novela não podia deixar passar batido. Desculpa. Para você ver, Goiânia com 89 anos, uma criança. E essa cara, vamos mudar de assunto hoje. então. Peraí, então ótimo, vamos tratar de outro assunto aí, não vou pegar o Walter Eli ali. O Walter Eli tá caladinho hoje. Eu estou aprendendo, né? Então vamos falar então, Walter Eli, muito bem lembrado. Goiânia fez aniversário ontem, né? E aí conta um pouquinho das histórias, aquelas histórias que você conhece mais do que ninguém, que as pessoas precisam compreender, da importância dessa capital que ainda jovem, né, no coração do Brasil, e você viveu um pouco disso tudo, você é jornalista. Conta um pouco dessa história sobre Goiânia. Eu conversei com algumas pessoas muito envolvidas em tudo isso aí. Eu vou contar aqui uma história. Dr. Pedro do Rico, conversei com ele uma vez, já na reta final da vida dele, e ele disse que normalmente a capital ele tinha pensado em fazer no centro do estado e que isso poderia evitar, por exemplo, a criação do estado do Tocantins. Goiás permaneceria territorialmente grande, né? E devido às dificuldades financeiras do estado na época, Goiás era realmente era entre os últimos estados. Em 1930, Goiás tinha pouco mais de 30 mil eleitores. 30 mil eleitores. Então, Goiás, até 1961, tinha tido um único ministro de Estado
Leopoldo de Bulhões foi ministro da Fazenda de 2 governos na República Antiga, né? Então, vou contar outra aqui. Eu, uma vez, batendo um papo com o doutor Ulisses Guimarães, presidente nacional do MDB, eu fui entrevistá-lo. Você trabalhava em jornais aqui jornais. de Goiânia mesmo. E ele contou algo que eu não tinha conhecimento. Ele contou aquela estátua, a entrevista foi em Brasília. Aquela estátua lá do Bandeirante foi um presente dos estudantes da USP, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, um presente ao governo, a Goiânia, a cidade que estava surgindo. Era a ditadura do Vargas, e então os estudantes apareciam... Aquela que está na Praça Cívica. Não, na Praça do Bandeirante, Do Bandeirante. Aquela no centro. Né? E ele, Ulisses Guimarães, foi o orador oficial de entrega da estátua, Incrível. um presente para a cidade de Goiânia. Na realidade... Dos acadêmicos. É 11 de agosto, né? É 11 de agosto. 11 de agosto da do USP. Centro Da Acadêmico. USP, né? Não, Cândido de Oliveira. CACO, 11... Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da Universidade de São Paulo, certo? Olha a Grande Goiânia aí, a foto do Então, pessoal. Essa aí. Essa estátua aí. Estátua. Muito bem, produção, ótima. Essa estátua, então, foi doada pelo doada Centro pelos Acadêmico. estudantes da Universidade de São Paulo. É a maneira deles também se salientarem, né? Aparecer um pouco Muito e tal, bem, porque era interessante. ditadura e os estudantes eram um pouco, vamos dizer assim, mal vistos pelo regime de então, porque estudante geralmente os jovens têm a cabeça no futuro e lutam por liberdade, protestam, são puros, não aprenderam ainda essas malandragens que os mais velhos aprendem e colocam em prática. Será que é porque todos nós, então, quando somos jovens, a produção pode tirar parabéns a Goiânia, feliz aniversário. Mas naquele momento, Debre, ditadura, era uma maneira também de o governo aparecer. Então, o Pedro Ludovico foi o único interventor e governador dos 15 anos do Getúlio que permaneceu os 15 anos à frente do seu estado. O segundo colocado com mais tempo, cerca de 12 anos, foi Punaro Bley, do Espírito Santo, o governador Punaro Bley. Tem até um estádio lá em homenagem a ele, certo? Então o doutor Pedro ficou esse tempo todo porque era uma propaganda para a própria ditadura do Getúlio, algo novo, construindo uma nova cidade, uma nova capital. Com isso o Getúlio lançou a Marcha para o Oeste, que era para a ocupação do Mato Grosso, do Centro-Oeste, Rondônia, todo, né? Aí chegou até Rondônia, né? Rondon já havia estado onde é hoje Rondônia, né? Rondon foi um grande brasileiro, um grande desbravador, não é isso? Então houve a marcha para o oeste e houve facilidade maior para a implantação daquilo que era previsto desde a Constituição de 91, a primeira Constituição da República. A antiga era do Império, promulgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I, e a segunda de 91 previa a mudança da capital para o Planalto Central. Entre outras vantagens de estar no centro do país, tinha a vantagem de estar longe do litoral, que até aquela época... os políticos trabalhassem até aquela um pouco época também, não né? tinha avião, né, não tinha avião, então um ataque à capital federal do Brasil, no Rio de Janeiro, em caso de guerra, vinha pelo mar. Então botou no centro do país, tinha esse projeto de botar no centro do país, correto? Entendi. Então, E, inclusive também para pôr pôr um pouco dos políticos para trabalhar, porque lá no Rio de Janeiro eles ficavam lá curtindo no Rio de Janeiro, não trabalhavam. Aí quando eles mudaram para Brasília, aí eles começaram a trabalhar. Foi isso? Rapaz, foi né? fácil não, sabe? Dizem Só o inclu- Juscelino mesmo. Precisa ter coragem. Como disse a professora Júlia Kubitschek, mãe do Juscelino, que criou o seu casal de filhos sem marido. O marido dela, o pai do Juscelino, morreu muito jovem, ele tinha coisa de 2, 3 anos só. E ela, quando o Juscelino teve a felicidade de estar com a presença da mãe dele na inauguração de Brasília. Ela estava velhinha, mas estava viva, ainda a dona Júlia Kubitschek. E ela, quando viu aqueles prédios que estão lá hoje, naquele tempo ainda em fase de acabamento, né? Com muita poeira ali por perto, ela disse, só o nonô mesmo. Uma emoção grande, né? Para ela e para o filho, né? Só o nonô mesmo. E realmente não foi fácil ele fazer tudo aquilo em 4 anos, por aí assim. Né? Mas não foi só aquilo que o Juscelino fez. Não foi só aquilo. O Brasil, quando ele assumiu, tinha
coisa assim de 1.000 quilômetros de estrada asfaltada. Fez Rio, São Paulo e São Paulo Santos. Ele deixou São Paulo, Goiânia e Brasília, por exemplo. Eu acho que nós estamos sentindo falta, eu vou inserir também por Eu estou me estendendo muito, não, mas você deu uma aula do Brasil. Mas aula, isso é você deu uma aula de importantíssimo. história num momento muito oportuno, Com porque a Universidade de certeza. Goiânia foi extremamente importante. Obrigado. Flúvio, nós estamos vendo o seguinte, como bem dito o Walter Guedes, nós tivemos, cara, né, Aline, grandes homens e mulheres nesse país, e que às vezes a gente sente falta desses idealistas com visões sobrenaturais e com a audácia, a coragem de fazer coisas extraordinárias, imagináveis ao homem, né? Eu acho que muito bem lembrado, Brasília foi uma dessas coisas que poucos homens teriam coragem de fazer. E a capacidade. Né? E capacidade, coragem de fazer, Coragem. capacidade de fazer é extraordinário. Mas de lá para cá, parece que os nossos homens / mulheres estão se tornando cada dia mais medíocres politicamente, momentâneos e passageiros. A gente não tem um projeto de longo prazo. Eu não vou nem me atrever a falar de longo prazo, não. Nós não temos um projeto de 4 anos. Nós não temos projeto de 4 anos. Domingo nós vamos às urnas, vamos votar. E qual projeto? Ninguém apresentou nenhum projeto. É o projeto de quem estava com quem está. De falar um do outro, né? Mas o projeto de governo, um projeto de avanço da economia, que amplie mais o agro, que construa algumas coisas monstruosas que o Brasil merece, nós não temos. Que valorize a nossa história. Né? O povo brasileiro, nós estamos esquecidos. Que país é esse? Já dizia Renato Russo. Na verdade, o agro deve ser conjugado, por exemplo, com a indústria, porque nós não estamos mandando soja. Nós hoje produzimos não mais que a China, né? Para a China, né? Então poderia mandar. Mais que Estados Unidos, mais que China. E a China levando grande vantagem, porque ela, em troca do que nós mandamos, ela manda pequenos chips. Valter, mas aí nós estamos falando uma coisa. Olha que situação que nós estamos ficando. Nós temos um político, e aí eu vou te inserir esse negócio agora, a fala. Mas nós temos um político que prometeu manter os R$600 e dar mais 150 para cada filho. Então, se o cidadão lá tiver 4 filhos, ele vai ganhar Ele nunca mais trabalha na vida. Olha que situação nós estamos indo. O outro falou, não, eu vou pagar os 600 e se ele arrumar um emprego, eu dou mais 250. Né? E aí eu estou me perguntando o seguinte, eu acho que o salário mínimo é muito baixo. Eu tenho plena convicção disso. Mas será que nós não estamos construindo um país de miseráveis? Concordo. Preste atenção no que nós estamos falando. Plenamente. O agro não vai ter ninguém para trabalhar. Não vai. A indústria não vai ter ninguém para trabalhar. Não, porque a pessoa faz a conta agora. simples. Aqui, vocês mesmos vão fazer essa conta. Fala, peraí, eu vou ficar em casa, ganho a mesma coisa que Debré, eu estou fazendo. vou falar agora. E quem vai sustentar esse povo? Não está tendo mão de obra. Emprego tem, está disponível, mas você não tem mão de obra. Não tem. Não tem mão de obra. E quando, assim, você acha mão de obra... E nós estamos falando de 600. Quando for para 1.200, ainda acabou. Lá, aí você vai cadastrar. É verdade, e quem vai pagar a conta, Aline? Quem vai trabalhar para... Nós. E como sempre foi. É isso que eu falo. O que falta hoje? Que eu falo, quando todo mundo pergunta para mim, o que você acha que tinha que mudar no governo? Educação básica. Faculdade, não. Se você investir na educação básica, ninguém precisa se preocupar com faculdade, não, porque todo mundo vai ter uma base para poder entrar na faculdade. O que falta hoje? É os professores irem para a sala de aula, ensinar o português, a matemática, a física, o inglês, esquecer o que hoje eles querem instituir dentro de faculdade. Empreendedorismo. Eu ia chegar lá agora. Empreendedorismo, gestão financeira. Falta demais. Lá fora é básico. As crianças de bebê, tá no começo, aprende a mexer com dinheiro. Aqui não. Aqui eles ensinam o vitimismo em qualquer situação. Eu sou mulher, sou antifeminista, tenho pavor que me vitimizem. Vou pro pasto com meu marido, eu que ajudo a vacinar o gado, sou eu que vou pra lida com ele. Agora vai lá, todo mundo quer estar ali, todo mundo junto. Mas na hora de trabalhar no pesado... eu acho que o Brasil... Não tem mão de obra. A gente tem potenciais incríveis, é um lugar de gênios. Quem se destaca no Brasil ganha o mundo. A gente tem inúmeros profissionais, cientistas, brasileiros na NASA. Enfim, eu não vou nem pontuar, porque isso daí é fato. Agora, esses potenciais, esses líderes, como o Debré colocou, essa falta desses líderes nos custa muito alto. O problema não é a política, o problema não é a economia, o problema não é a empresa que o cara trabalha, o problema é a falta desses líderes. A gente está matando esses líderes lá na base. Qualquer dos dois candidatos, se algum deles tivessem coragem, eu lamento que nenhum dos dois está tendo, de falar o que a gente precisa ouvir,
Quer dizer, se um deles for lá e falar, gente, eu vou estipular o seguinte, eu vou dar R$600, mas eu vou exigir uma contrapartida. Quem tiver inscrito nos R$600 vai ter que frequentar uma escola profissionalizante. Aline, ele vai ter que pôr o filho dele na escola, o filho dele não pode ficar fora. E se ele arrumar um emprego, eu ainda gratifico. Eu gostei da ideia do Bolsonaro. Gratifica. Eu vou dar mais emprego. R$250 para ele pro emprego, não vou tirar 600 não. Sabe, aí o cara vai atrás para complementar. Eu acredito. Aí você fala, não, por filho eu te dou 150, ele não vai trabalhar mais. Porque, vamos ver se você concorda comigo. Essas promessas todas... São mentiras, Walter? Estão mentindo para o povo brasileiro para ganhar a eleição? Que todos nós, sobrinhos dela, chamamos por um apelido de Fufu. Ela costuma dizer o seguinte: as 3 ocasiões que mais se ouve mentira são antes de uma eleição, durante uma guerra, vocês estão vendo lá a Ucrânia com a Rússia, cada um dá uma versão, durante uma guerra, e depois de uma pescaria. O cara disse que fisgou um de 2 metros, mas sua tia é muito sábia. Sua tia o quê? Gosto dela. Aí, esses candidatos. Qual é o nome da sua tia? Qualquer dos dois que foi eleito. Fufu. Tia Fufu, te amamos. Tia Fufu. Então, veja você, Debré, nenhum dos dois vai, quando passar a eleição, o que foi eleito vai mudar a conversa. Olha, gente, se for o Lula, vai dizer, recebi o país em frangalhos, né? E se for o Bolsonaro, ele vai ser sincero, olha, eu fiz isso, foi para ganhar a eleição. Por isso que ele é popular, tem a popularidade dele, porque ele fala... A verdade. O que o outro faz é esconder. Gastei dinheiro pouco para comer gente. Ele fala... É porque nós estamos mal acostumados. Então, né? Ele é sincero. Ele vai dizer, não, aquilo que eu prometi eu não vou cumprir, não. Fala, Flor. Só pegando eu lembrei da tia finalizando. Eu lembrei da tia Fufu. Agora tia Fufu é ótima. A gente está matando os nossos líderes. O problema não é a economia nem a política. As pessoas falam mal da política, mas o que a gente tem hoje no cenário político é o reflexo da sociedade que nós temos. É o que a gente merece, é o que está lá. Se tivéssemos mais líderes, não haveria uma disputa tão polarizada. E outra coisa, quando você pega igual um JK, que fez história, que é um homem de uma história magnífica, respeitável, mas toda ação tem uma reação. Para ele levar esses políticos, eu li um artigo e achei muito coerente, quero compartilhar com vocês. Para ele tirar esses políticos da cidade maravilhosa, que realmente é maravilhosa, de sombra e água fresca, levar para Brasília. Sai de baixo. Como? Né? Você mesmo disse, nem estrada nós tínhamos. Isso custou um preço alto. Que saiu do bolso do brasileiro. Mas ia ter coragem de pagar. Não foi só cimento. Não, foi suor, vida, mão de obra, foi dinheiro, estrutura. Que deixou políticos, que teve que convencer políticos e deixá-los já mal acostumados, como a gente percebe. Justamente. Olha, existiu a dobradinha que você está fazendo uma denúncia, peraí, Walter. Você está fazendo uma denúncia muito grave. Você está querendo dizer... Vir para Brasília e passar a ganhar em dobro. Foi a maneira de trazer o funcionário. Então, lá no início da nossa corrupção, está lá dentro. Tivemos que subornar eles para sair da cidade maravilhosa. Na verdade, dizem que é na época da coroa, né? Que a esposa do imperador, que quando chegavam navios mercantes com mercadorias, para poder liberar o desembarque dessas mercadorias, com vinhos e outras coisas vindas da Europa, ela pedia lá uma porcentagem, 15, 20, 30%. E é o que acontece hoje, agentes públicos pedindo favores e até mesmo comissões para fazer pagamento de notas fiscais. Não podemos generalizar, tem políticos excepcionais. A corrupção... Mas infelizmente existe um câncer dentro do nosso Congresso e isso foi... Não é de agora, Você falou que a corrupção vem da época da coroa? Não, vem da época de Cristo, né? Judas traiu Jesus por 3 moedas, né? Entregou ali, ó. 30 moedas. Tá vendo? Foi um pouquinho mais. Doutora, eu sei de uma história de um governador, não vou citar o nome que até já faleceu, que ele, combinando uma propina com um empreiteiro, o empreiteiro disse, olha, a praxe é 10%. Ele reagiu, disse 10% é pagar som. Certo? Então, o governador, é claro, tem que ser mais. Isso é um peculato, né? E as pessoas enxergam isso, tanto os agentes públicos, como algo natural, porque está enraizado, infelizmente, né, dentro da política. Mas o que combate isso? Cultura.
É a cultura, a educação, é a mudança. Cultura. Porque não adianta, você tem eu vou falar que é do ser humano, de colocar a culpa no outro, mas vem ele da base. Ah, eu preciso de um exame. Aí você tem um amiguinho que consegue o exame mais rápido. Você precisa disso, é um amiguinho passa ali na frente. Fala da corrupção e fala de desvio, fala daquilo, aquilo, mas não pega a notinha fiscal lá no mercadinho porque tá com pressa. Não faz conta daquilo, aí depois você vira e fala, não, corrupto é o político. Não. Vamos largar de ser hipócrita, vamos começar a dar nomes aos bois, e os nomes aos bois são a culpa da política nossa, como o Flúvio falou, e fica bem aí mesmo, é culpa da população, cada um tem o governo que merece, ponto. E hoje, tudo que a gente vive é resquício, não é de 4 anos agora, gente, pelo amor de Deus, vem ali de 10, 15, 16, antes, 20 antes. Gente, eu vou insistir vocês, a gente tem que caminhar pro finalmente. Dura tão pouco, não é mais bebendo vinho. Nós precisávamos que esse programa fosse 3 horas. Agora que o vinho terminou ali, ficou bom. Pegamos o segundo. Mas é assim que é bom mesmo. O programa que é bom é aquele que se termina com a vontade de assista amanhã. Amanhã de novo, tem 18 horas até 19h30. Nós temos o programa aqui, podcast da CMN. E esse programa fica arquivado depois no YouTube. Basta você entrar lá na TV CNN, Canal Metropolitano de Jundiaí, você pode assistir o programa depois e também no nosso Spotify também, né? Confirme para mim se até terminando, está transmitindo pelo Spotify. Só uma coisinha, posso? Sim, para encerrar. Gente, vou fazer propagandinha rápido. Podcast Os Notáveis começa agora, quinta-feira, às 19h30, que somos nós com os parceiros, com o Dr. Leonardo Velasco, eu, doutora Lara e o Vinícius, doutor Vinícius. E mais uma coisa, gente, se eu não mandar um abraço pro meu amigo da 8ª série que achou a gente aqui na CMN, ele vai infartar. Da 8ª série? Silvio, um abraço pra você, senão você infarta comigo de da novo. 8ª série? Assiste vocês aqui, me viu aqui e falou, te vi, te achei. Então vou mandar um beijo para minha diretora da escola, do Colégio Exato, lá de Porá. Ela já tem um tempinho já que eu estudei lá, sabe? Dona Maura. Tá vendo? Né? Se acaso estiver assistindo, Dona Maura, saudade da Você senhora. faz parte dos muladeiros lá de Porá? Eu sou um grande divulgador dos encontros muladeiros, o maior do mundo, né? Vamos fazer um programa depois só para os Eu vou ter que mandar um beijo para minha esposa. Manda. Eu quero mandar para a professora. Eu queria Te mais amo. Peraí, quero mandar um beijo, fala. Meu amor, te amo. Ah, muito bem. Obrigado por me ajudar a ser melhor a cada dia. Essa mulher que faz o milagre, tem nome ou não? Parabéns. Adriana, Mas é o seguinte, Adriana. está em cima da hora, mas é o Sim. seguinte, eu quero aqui fazer dar um testemunho sobre o Debré. Sim. Eu espero que seja bom esse Debré, testemunho. primo de Souza Bucaro. Sim. Eu sou seu fã, porque você sustenta isso aqui, uma estação de televisão democrática, que traz pessoas para expor suas ideias. E eu, como presidente da AGI, vou te surpreender fazendo a entrega aqui. Vou pedir à doutora Aline que faça a entrega em nome da AGI, da carteirinha de sócio da Associação do Muito bom, parabéns. Olha, que Muito bem. parabéns. Muito bem merecido. Obrigado Bem pelas- merecido. Obrigado pelas Amor, gentis Um palavras. beijo, te amo. Não, pega, você está interrompendo aqui. Ah, interrompeu o Depois beijo, você não manda um podia, beijo. não. Mas está Olha que aqui chique. a carteirinha da Associação Goiânia de Imprensa. Eu vou ter que eu recebo com o maior orgulho. Está aqui, tá? Sim. Parabéns. Isso, né? Mas ali Está também. aparecendo lá. Fecha aqui bonitinho, sim. Isso, né? Eu gostaria só que você depois permitisse que a doutora Aline mande um beijo para ela. Não vou deixar, eu não vou interrompê-la desse beijo. Não, você falar tá da vendo, você Maria ficou dela. arrumando conflito no relacionamento dos outros, ia passar batida. Mas é só para concluir isso aqui, Agora, Walterli, daqui a pouco. é um momento histórico, honra. quer dizer, que nós estamos vivendo, que a gente ia até começar o programa e eu interrompi que eles iam colocar um lacrezinho aqui dentro, né, para a gente falar da censura. E eu quero falar assim do trabalho, da importância que nós temos da imprensa. Obrigado. Não existe nenhuma perspectiva de um país melhor para mim e para você, independente se você escolheu o fulano de tal ou o ciclano de tal, se a gente não tiver uma imprensa livre, forte, para denunciar o que precisa ser denunciado. Não existe futuro para um país que não tem uma imprensa livre. Então, Walterli, você é um símbolo disso tudo para Goiás. É melhor de um uma país importância sem isso tudo. governo do que sem imprensa livre. Muito. Debré, Sabe? É fundamental para isso. Eu Sim. falo assim, e vou encerrar hoje com uma frase que eu escutei que eu vou levar para minha vida. Aonde a censura começa, a democracia termina. Muito bem. Né?
Então, o Tele faz sua declaração sobre censura, pega a fitinha aí. Então, acho que a gente vai terminar o programa. Eu também tenho que fazer? Acho que se você tiver Olha, consciência... eu quero dizer Sim, que já trabalhei em redação sob censura, com oficiais do Exército fardados dentro da redação, 2 oficiais. Sim. Certo? E já tomei informação de alguma coisa através da censura. Quando eu, no jornal, a Polícia Federal mandava, durante a ditadura, uma notificação, a gente tinha que assinar que estava ciente daquilo, fica proibido tal notícia. Aí chegou uma assim, de ordem superior, informamos que está proibida a divulgação de qualquer comentário, notícia e tal, sobre a existência de movimento guerrilheiro na região de Xambioá. Aí eu falei, então existe guerrilha em Xambioá. Existia mesmo. Então, simbolizando aquela ditadura de 21 anos, eu que vivi aquilo, que sofri aquilo na pele, vou aqui dizer como era. E você, telespectador que está nos acompanhando, sinta agora o silêncio e a dor de quando alguém não pode denunciar, não pode narrar um fato. E você fica escutando isso aí agora, sabe?